Nós agradecemos muito por estarmos aqui hoje. Realmente é uma oportunidade grandiosa para o nosso coração estarmos aqui usufruindo destas belezuras que são vocês e agradecendo a nossa irmãzinha, especialmente porque quando ela disse, recebam-na com um sorriso, todo mundo sorriu e foi muito legal. Muito obrigada, turminha. Que coisa boa nós estarmos aqui para falar de Jesus. Numa manhã linda de sábado, nos reunimos para encontrar o Mestre de amor. E isso é motivo de muito júbilo para o nosso coração. Mas para que nós possamos falar de Jesus e acolhê-lo no nosso coração, é fundamental que nós queiramos, que nós possamos abrir o coração de verdade para receber as orientações do Mestre e alimentar a alma. Procurar Jesus e estar com Jesus é alimentar o coração, é fortalecê-lo, é dar energia nova para este coraçãozinho, dar conta dos seus compromissos e das suas obrigações diárias com vigor e vontade. A medicina não é suficiente para assegurar ao homem uma paz interior. Nós sabemos que hoje nós temos aí recursos da medicina incríveis e nós ficamos muito felizes com isso, porque na verdade é um processo de evolução que nós vamos todos usufruindo para o nosso bem-estar físico. André Luiz nos diz que o nosso corpinho físico, ele foi programado para que nós pudéssemos atingir 150 anos com saúde, com vigor. Mas muitas vezes nós não temos compreendido isso. E nós nos adoecemos. A verdade é essa. E a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, vem nos trazer este processo de orientação, de entendimento das nossas responsabilidades como espíritos eternos que somos. Podemos dizer que a doutrina espírita é um grande educandário de almas. Ao mesmo tempo que a doutrina espírita nos consola e nos esclarece, ela abre a nossa percepção da vida verdadeiramente, da vida que não se coloca apenas nesse momento nosso da existência, mas da vida que acontece no processo da nossa passagem. Então, quando nós nos encontramos aqui para falar de Jesus, nós nos encontramos aqui para falar de Jesus à luz da doutrina espírita, esclarecendo-nos com relação à nossa responsabilidade como espíritos eternos. E assumindo esta responsabilidade e as consequências das nossas atitudes, dos nossos atos, por favor. Nós sabemos que o Evangelho nos traz um roteiro seguro para que nós possamos nos trabalhar as nossas questões íntimas e nos tornarmos essencialmente pessoas melhores. Quando nós vamos lá no livro No Mundo Maior, o 4º livro da série André Luiz, A Vida no Plano Espiritual, tem lá o capítulo da casa mental. E nós vamos refletir um pouquinho sobre esta questão da casa mental, para que, acessando esse entendimento, nós estejamos renovados para trabalhar as nossas questões íntimas. Porque, na verdade, turminha, a cada dia, a cada vez mais, nós vamos compreendendo que nós precisamos nos cuidar. Por favor, nós precisamos nos cuidar. Não apenas os cuidados que o mundo nos sugere, não apenas o cuidado com o corpinho físico, estabelecendo para nós um contato com as necessidades do mundo material. Não apenas nesse aspecto, não, por favor. Porque nós entendemos que esses cuidados com o corpinho físico, nós já estamos fazendo. Mas nós precisamos nos cuidar essencialmente, por favor, como espíritos eternos que nós somos. Nós temos dito que nós não podemos voltar à pátria espiritual da mesma forma como nós chegamos aqui. Nós estamos tendo uma oportunidade imperdível de trazer Jesus para perto de nós. E nessa caminhada com Jesus, nós apararmos as arestas da nossa personalidade. E aonde estão os nossos arquivos?
aonde estão guardadas as nossas lembranças. André Luiz, neste capítulo da Casa Mental, do livro No Mundo Maior, ele fala da subconsciência. Onde estão guardados os nossos arquivos do passado. Onde estão os nossos automatismos e os nossos hábitos. Então, de repente, nós vamos compreendendo que à medida que nós estamos no presente, no consciente, nós estamos repetindo hábitos, comportamentos que nós trouxemos do nosso passado. E esse é o momento de nós estabelecermos esta mudança. Por favor, esse é um momento grave. Esse é um momento importante, porque nós estamos aqui reencarnados e nós não podemos mais perder tempo. Os nossos amigos da espiritualidade nos dizem que nós estamos às portas da regeneração. E nós ficamos felizes que estejamos. Mas nós precisamos de um passaporte para nós adentrarmos a regeneração. E quem vai carimbar esse nosso passaporte somos nós mesmos, com o nosso processo de transformação aqui e agora, por favor. Os amigos da espiritualidade sabem que nós não vamos alcançar a perfeição nesta encarnação. Mas nós precisamos nos responsabilizar, nós precisamos nos compenetrar, nós precisamos nos envolver com este nosso processo. Por favor. É muito importante que nós compreendamos isso, porque, na verdade, nós ainda somos muito displicentes. Nós ainda desprezamos esta oportunidade que a vida nos oferece. Muitas vezes nós dizemos: eu sou simpatizante da doutrina espírita. Eu gosto de participar das reuniões no sábado pela manhã, no Lar Harmonia. Eu gosto de ouvir falar de Jesus. Que belezura! Nós ficamos felizes, porque sempre falar de Jesus é uma bênção para o nosso coração. Mas não basta que nós fiquemos nesta posição cômoda, por favor. Porque se nós trazemos o subconsciente e hoje nós estamos no consciente, trabalhando o nosso presente para que nós possamos ter um futuro diferente. E nós somos os artífices da nossa evolução. Isso é incontestável. Nós não podemos transferir para o outro tarefas que são da nossa responsabilidade. E assumir responsabilidade é assumir as consequências dos nossos atos. E a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre isso, com muita belezura e com muito amor. Porque nós temos dito muito que nós precisamos nos educar, mas não nos educar como nós temos esse comportamento na sociedade. Muitas vezes no trabalho. Nós precisamos nos educar de verdade com Jesus, por favor, para que nós possamos acessar o superconsciente numa condição melhor. Podemos, devemos. Devemos, é nosso dever cristão. É nosso dever como espíritas, por favor. Nós temos esse acesso ao Evangelho de Jesus, que é um roteiro, para que a cada momento nós possamos trabalhar a nossa intimidade com muita simplicidade, porque muitas vezes nos falta esta simplicidade. Nós ainda ficamos apreciando as coisas grandiosas e almejando as conquistas grandiosas. Mas para que nós tenhamos esta conquista maior, nós precisamos, na base dos comportamentos do dia a dia, dos comportamentos simples do dia a dia, na profissão, na sociedade, no trânsito e especialmente junto à família, trazermos Jesus para o nosso coração. Falta muitas vezes ao homem a simplicidade, a humildade, para ele se reconhecer necessitado de Jesus, por favor. Precisamos muito, porque quando nós nos reconhecemos necessitados de Jesus, nós vamos nos libertar deste fascínio que a matéria exerce sobre nós.
ainda buscando ter e ter, que nos leva ao nosso adoecimento. Ao adoecimento. Porque, na verdade, turminha, nós estamos no planeta de provas e expiações, isso é inquestionável. E são muitas as dores, são muitas as dificuldades. Mas o que nós não podemos nos esquecer jamais e nos iludirmos, por favor, que nós estamos num lugar diferente do que nós precisamos estar. Que nós não precisamos passar por estas questões que nós estamos passando. São recursos divinos para que nós trabalhemos o nosso campo íntimo. São recursos divinos para que nós possamos nos transformar dia a dia, um pouquinho, mas de verdade, tornando sólida a nossa conquista no bem. Quando Jesus é procurado pelo mancebo rico, e ele o chama de bom. E Jesus diz, por que me chamais de bom? Bom só o Pai é. Então, não basta nós sermos pessoas boas. Não basta nós cumprirmos os nossos compromissos com a sociedade. Não basta nós cumprirmos os nossos deveres com a família. Nós estamos na pauta das nossas obrigações e que nos cumpre realizá-las todas com a eficiência do entendimento, da condição que nós temos da compreensão da vida de verdade. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos reconhecer esta nossa intimidade. Nós precisamos compreender que nós somos filhos do amor de verdade. Por favor, nós somos filhos do amor. Nós somos filhos de Deus e a lei é de amor. Por que nós temos tanta dificuldade de viver esse amor? Por que nós temos tanta dificuldade em sermos cordiais, em sermos afetuosos? Por que nós insistimos em vibrar na faixa dos sentimentos menores, sabendo que nós estamos nos adoecendo? Porque quando nós falamos da educação com Jesus, nós entendemos que o Mestre nos traz este esclarecimento fantástico. Quando nós vibramos na faixa dos sentimentos menores, quando nós alimentamos os nossos pensamentos nesta faixa, nós estamos interrompendo o ciclo da vida vibrante no nosso corpinho físico. Nós estamos nos adoecendo, turminha. Por favor, é preciso que nós queiramos. É preciso que nós possamos ir para frente, levando-nos num movimento de ascensão, de libertação, rompendo essas cristalizações que nós trouxemos do nosso passado, que estão no subconsciente, que é o homem velho e que pede uma renovação. Porque muitas vezes nós dizemos, eu não aguento mais, eu preciso me libertar. Libertar das algemas que nós mesmos criamos para nós, por favor. Porque quando nós ainda vibramos na faixa dos sentimentos menores, nós estamos nos algemando a situações infelizes. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, Deus quis assim. E nós podemos garantir para vocês, não estive com ele não, mas eu posso garantir. Nós podemos garantir para vocês, ele não quis assim. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós alcancemos a plenitude da saúde integral. E o que é que nós estamos fazendo conosco? Nós ainda estamos repetindo os mesmos hábitos do passado, que urge ser transformados, que nos pedem uma iluminação. Ou nós entendemos que no esforço do dia a dia, nós entendemos que com boa vontade, somente nós mesmos, vamos conseguir fazer a nossa caminhada, realizar os nossos compromissos e sairmos, abandonarmos esta posição cômoda que nós nos instalamos nela, por favor.
E nós deixamos os dias passarem, nós deixamos o tempo passar cultivando esta energia que confronta com a nossa vitalidade, confronta com o amor que nós trazemos em nós. Porque se nós temos 100 trilhões de células no nosso corpinho físico, estas células são frutos do amor. Essas células são frutos do amor. E como é que nós estamos fazendo? Nós ainda estamos obstruindo o sistema circulatório com os nossos pensamentos de raiva, de ódio, de ciúme, de rancor, de mágoa. Não podemos mais, por favor. Tem uma passagem de Jesus linda, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo renovador, o Cristo consolador, desculpe-nos. E Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou doce e humilde de coração. E encontrareis tranquilidade para vossas almas, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Por favor, Jesus está nos convidando. Por favor, é um convite irrecusável. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso soa para nós como uma cantiga de amor, porque a base deste convite é a esperança. Eu vos aliviarei. É o mestre de todas as horas, o companheiro de todos os momentos, aquele irmão que segue conosco, apesar das nossas dificuldades íntimas, da nossa desconjunção moral, da nossa debilidade moral. É aquele mestre que segura na nossa mão, é aquele irmão que nos aconchega no seu coração, para que nós possamos dar conta das nossas tarefas e dos nossos compromissos reencarnatórios, para que nós nos tornemos saudáveis. Nós podemos convidar Jesus para caminhar conosco, sim, sempre. Mas é preciso que nós aceitemos o convite dele e caminhemos com ele também. Porque nós entendemos que ele está conosco sempre. Mas, na maioria das vezes, nós não estamos com ele. Nós ainda estamos fechados nos nossos interesses personalistas. Nós ainda estamos ocupados demais com o ter e ter para sermos e sermos. Quando, na verdade, é a nossa essência que nós precisamos trabalhar. Podemos ter, por favor, podemos ter. Precisamos de ter. Nós estamos na matéria. Mas nós fazemos muita confusão com isso ainda, porque nós concentramos todas as nossas energias, esgotando o nosso fluido vital para ter e ter. Como se nós fôssemos encontrar a felicidade só aqui. Não, 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 por favor, não. Nós podemos ser felizes aqui. Allan Kardec nos fala isso, que nós podemos viver momentos de felicidade aqui. Mas nós entendemos que a verdadeira felicidade é a consciência tranquila do dever cumprido. Porque quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores aonde está escrita a lei de Deus, e eles respondem-no na consciência. Então todos nós já trazemos impressos na nossa consciência as leis divinas, e contrariá-las, desacatá-las, desprezá-las, nos causa adoecimento. Emmanuel nos diz com toda a sua belezura: é preferível 1 tonelada de sacrifício a 1 grama de remorso.
Por favor, pensemos nisso. E isso vem como uma luz clarear o nosso coração para que nós possamos perceber de verdade o nível do nosso egoísmo. Quando nós ainda nos colocamos no centro do universo, onde nós nos situamos, acreditando que o mundo gira à nossa volta. Não, por favor. Que nós consigamos identificar esse sentimento infeliz que nós trazemos ainda no nosso campo íntimo, que nós precisamos reestruturá-lo, porque na verdade é uma energia muito forte. Não existe nós tamponarmos o egoísmo. Se nós procuramos um médico e levamos para eles os nossos sintomas, quando nós nos sentimos bem, é para que ele faça um diagnóstico. Então, nós podemos fazer isso. Observando-nos, façamos um diagnóstico dos nossos comportamentos. Por favor, somos nós conosco. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. É um trabalho nosso com os nossos amigos da espiritualidade. Porque a partir do momento que nós entendemos que isso é essencial para a nossa evolução, nós vamos deixando a horizontalidade dos nossos comportamentos. Nós estamos saindo do subconsciente para o consciente, consciente das nossas obrigações e dos nossos deveres. Como espíritas cristãos, como filhos de Deus. Porque deixando a horizontalidade, nós vamos avançar, porque nós estamos imperfeitos, nós não somos imperfeitos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Nós somos espíritos eternos. Nós somos imortais. Estamos no estágio evolutivo da imperfeição. Mas a partir do nosso movimento íntimo, a partir do nosso querer, a partir da nossa vontade do bem, nós vamos saindo desse estágio. A própria palavrinha já diz, estagiando. Nós vamos deixar a horizontalidade, repetição dos comportamentos. Nós vamos verticalizar, entrar em contato com Deus. Por favor, do jeitinho que nós somos, porque nós somos filhos únicos de Deus. Cada um de nós tem um modelinho, cada um de nós tem um perfuminho, cada um de nós tem um jeitinho, cada um de nós tem uma história, cada um de nós traz experiências para a sua evolução. E o que nós não podemos nos esquecer nunca, por favor, é que a lei é de amor e o processo é de crescimento, é de iluminação, jamais de constrangimento, jamais de dor, jamais de aflição. E se ainda sofremos, se ainda lamentamos, se ainda permanecemos na vivência angustiosa do nosso dia a dia, é porque nós estamos ali, repetindo os mesmos comportamentos, repetindo os mesmos sentimentos, repetindo a mesma fala. E as cristalizações, elas vão aumentando. E só nós podemos rompê-las, só nós podemos caminhar para frente. Um pode nos dar a mão, o outro pode nos dar o braço, o outro pode nos oferecer o ombro carinhoso, mas o movimento é nosso. Por isso, a alavanca, o dispositivo da vontade que nós trazemos no nosso coração, só nós podemos acioná-lo. Boa vontade ou má vontade.
ainda nos comprazemos em vibrarmos na má vontade? Quando nós podemos auxiliar a todos, especialmente lá na nossa casa. Nós podemos fazer um movimento diferente na nossa casa. Nós podemos trazer o evangelho em espírito e verdade para a nossa casa. Primeiro a nossa casa interior, depois para a nossa casa familiar. Para que verdadeiramente o reino de Deus se instale no nosso coração, se instale na terra. Nós todos somos co-criadores, nós somos filhos do Criador. Voltamos a dizer, não podemos responsabilizar os outros mais pelas nossas dificuldades. O ideal é que, rompendo esse círculo de cristalizações, nós percebêssemos o outro como um instrumento divino para a nossa evolução. E reverenciássemos cada vez mais esta oportunidade de convivência. Ao contrário, que muitas vezes nós fazemos, orando para que aquelas pessoas que nós não gostamos muito não cruzem o nosso caminho ou não façam parte da nossa convivência familiar e social. O ideal seria que nós disséssemos a Jesus de verdade: Senhor, por favor, não tire fulano do meu caminho. Ao contrário, traga-o mais para perto de mim. Eu preciso saber o que ele quer me ensinar. E eu preciso aprender o que ele veio me ensinar para a minha evolução. E nós fazemos isso? Me ensinar aqui um cutuco, eu vou ver se eu vou ser uma boa aluna. Diz que é para cutucar, não precisa de apontar para nada. Pimba, deu certo, turminha. Não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Quem nos fala isso é Calderaro no livro No Mundo Maior. Calderaro é o instrutor espiritual de André Luiz. Não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Falamos que somos espíritos eternos. Falamos dos males que nós criamos para nós, do adoecimento que nós trazemos para nós. Porque temos dito muitas vezes que nós temos esse campo, que nós chamamos de aura. Que belezura. Às vezes as pessoas entram na casa espírita e falam assim: você é médium, você é médium, você é médium. Veja como está a minha aura. Linda, uma belezura. Imagina se a gente fala assim: tá boa não. A aura é o reflexo dos nossos sentimentos. O reflexo dos nossos pensamentos. Na aura está materializada os nossos desejos, as nossas intenções, os nossos propósitos. A aura do Chico tinha mais de 20 metros de diâmetro. As pessoas entravam naquele campo psíquico dele e muitas se curavam, porque é a extensão do amor. A extensão do amor. A extensão do amor. Entendemos? A extensão do amor. E a gente diz: por que o Chico e não eu? Você sim. Eu sim. Não tem privilégio. Tem força de trabalho. Tem comprometimento. Tem empenho. Tem determinação. Tem firmeza de propósito. Eu quero seguir Jesus. Eu quero estar com Jesus. Nós não achamos que seja fácil não, por favor. Mas não é fácil, muito mais pela nossa incúria, pela nossa imprevidência, pela nossa atitude de indiferença. Esta relação nossa com Jesus ainda não está bem estruturada para nós, não porque nos falte,
vou deixar aqui, né, gente? Porque se eu aperto aqui, vai arrumar uma confusão. Eu só vou vendo os olhinhos de vocês assim, ó. Porque, na verdade, turminha, quando nós buscamos Jesus e o encontramos, é importante que nós trabalhemos o nosso campo interior, para que ele possa se instalar aí e não seja só de passagem. E nós temos toda a estrutura para esse encontro. Nós não recebemos nada que seja superior às nossas possibilidades. Isso é uma realidade. Porque quando o Chico tem uma aura de 20 metros, nós vamos rever a trajetória dele. E a trajetória dele foi de amor. E nós trazemos no nosso coração todas as virtudes divinas em sementinhas. Mas quem cuida da terra do coração somos nós. Como é que nós estamos cuidando desta terra? Ela ainda permanece árida. Nós vamos deixar para pensar em Jesus como um mancebo rico. Depois da corrida de bigas, não teve jeito mais. O momento é agora. Nós já viemos adiando isso há muitos anos, há muitos séculos, há mais de 2000 anos. Provavelmente nós estávamos lá ou encarnados ou desencarnados. E anestesiados, entorpecidos apenas pelos interesses pessoais, desejosos de alcançar apenas a nossa satisfação íntima, nós fomos protelando o nosso encontro com Jesus. E de repente nós percebemos que não podemos mais. Por isso nós dissemos, o momento é agora. E é um momento grave, não um momento grave pelas circunstâncias exteriores, não. É um momento grave pelo nosso conhecimento. Porque tem um amigo nosso que diz, até nós não conhecermos, nós não podemos assumir responsabilidades. Mas a partir do momento que nós conhecemos, nós precisamos assumir responsabilidade. Responsabilidade conosco, com a nossa família, com a nossa encarnação. Porque diariamente, os amigos da espiritualidade são incansáveis em nos oferecer inúmeras oportunidades para que nós possamos trabalhar o nosso campo íntimo. E nós ainda protelamos, porque nós acreditamos num laboratório mágico de felicidade. Porque nós ainda acreditamos que vai cair uma varinha mágica do céu e resolver os nossos problemas sem que nós precisemos mobilizar as nossas forças íntimas, os nossos talentos. Nós sabemos que isso não vai acontecer. E por isso nós precisamos nos cuidar. Jesus é o nosso médico. Jesus é o nosso orientador. Jesus é o nosso guia. Quando nós falamos do Chico, ele nos diz que 60%, 80% dos nossos males físicos são em decorrência da nossa intolerância, das mágoas, da impaciência, do egoísmo, dos sentimentos que adubamos no nosso coração. Então, nós temos essa compreensão. Porque nós temos a inteligência livre, nós podemos compreender. E quando Jesus nos convida, vinde a mim, todos vós estamos num planeta de provas e expiações, que estáis aflitos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Jesus não disse, pode deixar, turminha, eu faço tudo, põe aí, anota aí, deixa comigo. Não, Ele vai nos aliviar, Ele vai nos auxiliar. E Ele diz com toda belezura, eu sou brando
e humilde de coração. Brandura, mansuetude, afabilidade, doçura, amabilidade. São virtudes tão esquecidas nos dias de hoje. Por favor. Ah, Alda, isso não usa mais não. Nós estamos muito ocupados. Nós temos muito o que fazer hoje. A nossa ocupação principal é nos tornarmos pessoas melhores, saudáveis. Se não tivermos condição de cuidar do corpinho para que ele fique integralmente saudável, que nós recuperemos a saúde da alma, a saúde do espírito, adoecido pela vivência dos sentimentos inferiores. Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Nós vamos encontrar esta passagem no capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. O capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo é o item 11. Jesus estava na casa do publicano Mateus. E os fariseus, vendo aquilo, eles ficaram indignados, porque Jesus estava comendo com as pessoas de má vida. E os fariseus, indignados, perguntam aos discípulos: mas vem cá, o mestre de vocês comendo com pessoas de má vida? E Jesus responde: os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Todos nós, nesse momento evolutivo, temos alguma questão que precisa ser revista, diagnosticada, analisada e buscar o medicamento para ela. Vamos buscar o medicamento para a nossa alma, para o nosso coração, no Evangelho de Jesus. Por favor. Não daquela forma quando a gente abre o Evangelho ao acaso. Vamos ver o que os Espíritos gostariam de falar comigo. A piedade e os órfãos. Ah, isso aqui não deve ser para mim, não. Quando chegar em casa, eu vou falar com a turminha. Ó, abri o Evangelho lá, saiu a piedade. Vocês têm que ter piedade comigo. Os órfãos. Não, isso aqui a gente deixa para outro dia. A piedade. O povo lá em casa não tem piedade comigo. Somos nós ainda distraídos com relação às nossas responsabilidades espirituais. Não podemos mais, por favor. Nós não podemos perder tempo. Milhões de nós outros espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino mestre. E nós precisamos ter cuidado conosco. Ter cuidado conosco para que nós não saiamos do caminho que nos conduz à verdade e à vida plena, para seguirmos por atalhos. Porque num determinado momento, nós achamos por bem nos acomodar no sentimento de culpa, de vítima. Não somos vítimas de ninguém, por favor. Nós não podemos nos enganar com relação a isso. Se nós podemos dizer que somos vítimas, então nós vamos dizer que somos vítimas de nós mesmos, dos nossos desenganos, das nossas desditas. Por favor, é muito importante que nós tenhamos essa lucidez. Nós não podemos também enveredar pelo caminho da culpa. Todos nós temos muitas dificuldades para rever. Tanto é que Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O ideal fosse que o chão fosse sempre assim, lindo. Não tivesse nenhuma pedrinha, uma belezura. Não podemos, porque todos nós estamos comprometidos
Mas ainda encontramos aquelas pessoas que querem sofrer mais do que os outros. Ô, gente, eu tenho uma dor de cabeça. Não, dor de cabeça você tem que ver a minha. Nossa Senhora. Minha dor de cabeça, eu vou te contar, quando ela começa, ela não acaba. É natural. Mas nada, nenhum medicamento. E a minha dor de cabeça? Eu que falei que estava com dor de cabeça. E o outro já tem uma dor de cabeça maior do que a minha. Isso não deve se fazer nem por descaridade. Isso é descaridade, não faz isso não. Quando alguém se queixar, vocês, por favor, aceitem a queixa dele. Isso é falta de caridade. Eu estava achando que eu ia abafar com a minha dor de cabeça. Isso é falta de caridade. Na casa espírita, então, é explícita a falta de caridade. Somos assim. Somos assim. Somos o que sofre mais. Meu filho é muito mal criado. Mal criado é o meu. Nossa, você não vai saber que menino mal criado. Nossa Senhora. Mas parece que é condição do espírito. Por favor. Por favor. Nós trazemos essas dificuldades de outra vida. Sim, muitas delas. Mas muita confusão nós arrumamos aqui. Não podemos nos enganar. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Somos nós que arrumamos as confusões para nós. E a gente fica lá todo sentidinho. Deus quis assim. Quis não. Não quis não. Porque Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós encontremos a felicidade. Mas nós não vamos encontrar a felicidade se nós não trabalharmos o nosso campo íntimo. É preciso que nós façamos esforço. É preciso que nós sejamos determinados. É preciso que nós queiramos sermos pessoas melhores. Por favor. É muito importante que nós guardemos isso no nosso coração. Cada um vai numa velocidade. É justo. Cada um vai caminhando de acordo com as suas possibilidades. Mas, na verdade, todos nós já temos esse entendimento. Nós já temos essa compreensão da tarefa que nós precisamos realizar. Rompendo esse campo da imobilidade onde nós nos situamos. Tem uma fala de um mestre do Egito Antigo, Hermes, que ele diz: o caminho se faz a caminhar. O caminho se faz a caminhar. E à medida que nós vamos rompendo estas nossas cristalizações, nós vamos avançando. E basta ligeira reflexão, para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por Ele, com vistas à terapia da alma. Ligeira reflexão. Nós sempre contamos o caso de uma pessoa conhecida que ela ia receber a família do marido. Ô, gente, família do marido é uma belezura, né? Oh, belezura mesmo. Aí ela ia receber a família do amigo para passar o fim de semana. E ela, naquele amor natural, naquela belezura pela família do marido, achou por bem abrir o Evangelho e disse: Jesus, por favor, se coloque. Vou agir de acordo com as suas orientações. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Ela fechou o Evangelho. Não é possível. Eu não tinha nem pensado nisso. Trato é trato, minha filha. Você pediu. Eu não falei nada. Eu estou quieto. Trato é trato. Uma oportunidade imperdível para reatar os laços, para estimular os bons sentimentos, para refazer a estrutura familiar. Nós não podemos perder tempo. Mas diz ela que caprichou.
botou roupa de cama nova, toalha nova, o marido e os meninos não entendiam nada. E ela dizia, Jesus, e aí, meu querido, estou indo bem? Quando foi na segunda-feira que a família foi embora, ela dizia, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Consegui. O marido quase assinou um cheque em branco para ela. Consegui. Extremamente feliz. E pôde observar que quanta coisa era dela. Era a confusão dela, era a picuinha dela, era ciúme dela, intransigência dela. E que foi um final de semana maravilhoso. Até porque todos ficaram muito bem instalados, muito felizes. O sentimento dela era natural. Até porque ela achava mesmo que ela estava sendo filmada. E ela disse, agora eu mereço o céu. Nós podemos? Devemos. Somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Não podemos, turminha. Não podemos mais perder essa oportunidade. O momento é agora e o momento é por demais precioso. Se passamos por dificuldades íntimas, estejamos com Jesus. Se alguma aflição perturba o nosso coração, busquemos Jesus. Se alguma confusão na nossa mente não nos dá clareza da solução, encontremos com Jesus. Certamente, com Jesus, nós estaremos numa condição muito melhor do que nós estamos hoje. Nós estaremos num propósito diferente do que nós estamos hoje. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós só iremos ao Pai se for por Ele. É o médico dos médicos. O médico do nosso coração, muitas vezes combalido, da nossa mente, muitas vezes perturbada. Ele é o nosso amigo, é o nosso irmão. É aquele que nos estende a mão e nos dá segurança para vencermos o mundo lá fora. Não, o mundo aqui dentro. O mundo primeiro, do nosso campo íntimo. Encontrando Jesus, nós vamos conseguir isso. Com alegria. Não a euforia do mundo, mas a alegria do entendimento de que nós estamos cumprindo o nosso dever. E a consciência tranquila nos levará a planos melhores, nas asas da felicidade, da solidariedade, da fraternidade, da compaixão, do perdão, da disposição do bem sempre. Muito obrigada. Que vocês tenham um excelente final de semana. Muito obrigada pelo carinho de vocês.